Seja bem-vindo ao nosso 9º dia aqui. O tempo tá passando bem rapidinho e a gente tá nessa batalha aí, nesse desafio de meditar, estudar, rezar junto, refletir sobre o livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, sei lá, é do Rick, menino inteligente esse, entendeu umas coisas muito da hora e foi pescando assim na palavra. E pensa, gente, eu não faço antecipadamente a leitura do capítulo, assim, eu acordo de manhã, imprimo as páginas do dia, né? Hoje é o dia 9, e aí vou ler e gravo depois. Leio aqui, passo minha canetinha aqui e vou gravar. E eu fiquei extremamente feliz com o título que eu ia refletir, que é O que faz Deus sorrir? Eu falei, nossa, eu vou descobrir o que faz Deus sorrir, que coisa maravilhosa, assim. Aí vem os versículos. Que o Senhor sorria para ti. Caraca, Deus sorri para mim. Isso me deixou assim, em êxtase, saber que eu posso sim fazer Deus sorrir. E aí tem um versículo que está escrito assim, versículo 135 do capítulo 119 de Salmos. É um capítulo bom para a gente meditar. Eu já pirei e chorei demais com esse capítulo de Salmos. Sorria para mim, seu servo, ensina-me a forma correta de viver. Tem uma forma que eu vivo que faz Deus sorrir, gente. Vocês já pensaram nisso? Uma vez eu fui me confessar com o Padre Paulo. O Padre Paulo é um grande amigo, assim, eu gosto muito dele. E eu falei assim, ai, padre, porque eu estou entristecendo Deus. Ele falou assim, Karine, nada que você faça vai entristecer Deus. Ele pode até se frustrar, assim, não é nem que se frustrar, tipo, ele falou que eu não consegui entristecer Deus, mas tá tudo bem, assim, eu tô tentando entender isso, já tem uns 6 anos que ele me falou, eu tô tentando entender até hoje, mas aqui tá escrito que eu posso fazer Deus sorrir, porque assim, na desolação, Deus destruiu tudo, ele mandou o dilúvio e destruiu tudo, né? E eu pensei assim, eu tô tentando entender, hein, Padre Paulo? Até agora eu tô tentando entender. Mas vamos lá. Se é possível eu fazer Deus sorrir, eu quero saber como. E este capítulo, esse dia aqui, fala muito claramente pra gente como fazer Deus sorrir. E esta faz parte, né? Este faz parte do nosso primeiro propósito de vida, que é agradar a Deus. E o que é sorrir? Sorrir é uma expressão, né? Uma expressão de satisfação. Então, você sorri por vários motivos, né? Você sorri e o seu corpo sorri. É incapaz, assim, você estar feliz e o seu corpo não reagir, né? E a primeira reação é o sorriso. Quando você gosta muito, vê uma coisa muito boa e tal, é o sorriso. Então, vamos lá. Uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito de sua vida, sua mais importante tarefa é descobrir como fazer isso. E aí ele traz pra gente alguém que conseguiu fazer Deus sorrir de diversas formas. E a gente vai modelar essa pessoa hoje, né? A gente vai aprender com essa pessoa como fazer o nosso Deus sorrir. Que é o meu querido Noé. E, gente, pensa que depois que eu acabei de ler isso, aliás, bem antes de eu acabar de ler, Noé subiu de categoria, assim, nos meus heróis. Ele subiu, porque ele foi puro, ingênuo, assim. E o capítulo, o dia de hoje, nos traz 5 formas de fazer Deus sorrir a partir da observância da vida de Noé. E eu vou falar as 5 e a gente vai percorrer por elas durante este vídeo. Primeiro, Deus sorri quando nós amamos ele acima de todas as coisas, e Noé fez isso.
Deus sorri quando confiamos nele completamente. E vai trazer esses exemplos. Deus sorri quando nós obedecemos a ele incondicionalmente. E essa é a maior parte daqui do nosso capítulo aqui. Deus sorri quando nós o louvamos e damos graças continuamente. E Deus sorri quando nós usamos as nossas habilidades. Não nesta ordem que eu falei, porque minhas folhas tá tudo solta, mas eu vou ir pondo na ordem aqui pra gente percorrer bem por estes temas. E aprender também, como Noé, fazer o nosso Deus sorrir, que tem que ser um bom propósito, né, gente? Cá pra nós, quando a gente tá do lado de uma pessoa agradável, é diferente, né? Então, bora lá. No capítulo anterior a este, né, no dia anterior, no dia 7, a gente viu que o objetivo da nossa vida primeiro, e aí eu gostei desse trocadilho de propósito e objetivo, porque às vezes eu não... quando você fala assim, qual que é o propósito da minha vida? Né? Fica difícil entender, porque é uma palavra que a gente consegue definir muito bem. E eu cheguei na conclusão de que propósito, depois eu vou até ler no dicionário, não li ainda não, ou a definição da palavra, que pode ser um objetivo de vida, né? Qual os objetivos da sua vida, assim, que você tem? São os propósitos. Dentre deles, eu gostei muito de fazer Deus sorrir. E aí, vamos para o primeiro ato que faz Deus sorrir, que é amar a Deus acima de qualquer coisa. Então, a Bíblia fala assim pra gente, durante a minha ordem aqui, durante toda a vida, Noé seguia a Deus ininterruptamente, desfrutava de um íntimo relacionamento com ele, né? Então, sabe aquele mandamento primeiro? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o teu entendimento, sua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Mas tira o próximo aí e fica com Deus, que amarás a Deus primeiro, depois você e depois o próximo, né? Ao próximo como a ti mesmo. Então, é nessa ordem que a gente precisa aí desenvolver o amor. E aí, isso Noé fez muito bem. E por que Noé fez muito bem isso? Como é que eu sei? Deus queria destruir a terra. Ele ficou muito indignado, assim. E aí eu fico pensando lá no Natal, né? Ele ficou muito indignado, porque ele olhou para a terra e, gente, eu consigo sentir a dor. Na primeira vez que eu gravei aqui esse vídeo, eu me emocionei falando de que Deus olhou para a humanidade e não viu nada que prestava. Tava uma desordem total. E aí, de repente, ele falou assim, vou acabar com isso, sabe? Não deu muito certo. E ele olha para Noé assim, de todos os homens da terra, o único que ele encontrou apreço e gosto mesmo, gosto assim com os olhos, gosto de querer estar perto, foi Noé. Porque Noé é um cara que, tipo, observava as coisas que ele tinha deixado, né? Direitinho. Não tinha os 10 mandamentos na época de Noé, cá pra nós, né? Mas tinha o bom senso de Noé. E ele tinha um convívio legal com Deus. E aí, ó, ele fala assim, ó, eu não quero sacrifícios, eu quero seu amor. É um mandamento universal. Amar a Deus precisa ser nosso primeiro objetivo. Não tem outro, assim. Os outros vêm por consequência, né? Não me interesso por suas ofertas, eu quero que vocês me conheçam. Oséias 6,6 que tá. Então, tipo assim, é o meu relacionamento com Deus, aquilo que eu sinto. O que é relacionar, né, gente? Aquilo que eu tentei explicar ontem, deu muito certo, quando o pai e o filho
eles se conectam, surge o amor. É o relacionamento entre eles. E que distingue as pessoas é esse relacionamento, né? Que faz a gente ver um ou outro separadamente, né? Você consegue sentir neste versículo, olha lá, Deus falando, não quero sacrifícios, eu quero seu amor. Não tenho interesse nas suas ofertas, eu quero é que vocês me conheçam. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que seu tempo para ficar, e que você use o seu tempo para ficar do lado dele. Esse é o motivo pelo qual devemos aprender a amar a Deus e ser amados por ele. Deveria ser o maior objetivo da nossa vida, nada se compara em importância. Jesus o amou, Jesus chamou este amor, né, de o maior mandamento de todos. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Este é o primeiro e maior mandamento, né? Tá em Mateus, acho que 57, isso. 57, 58. E aí, a gente vê o tamanho do amor que Noé teve por Deus na hora que Deus olha para toda a terra e acha só Noé e separa Noé e põe em Noé uma confiança de fazer algo bem grande. Aí a gente vê que Deus amou ele e isso agradou a Deus. A segunda forma de agradar a Deus é Deus sorrir quando... Não é agradar não, é fazer Deus rir. Deus sorrir quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato dele ter confiado neste Deus, no mesmo Deus, né? Mesmo quando não sabia, mesmo quando isso não fazia sentido, né? Então, Deus chegou para Noé, e eu gastei muito tempo nessa parte, foi a parte que eu me apaixonei por Noé, e que, cara, não fazia sentido nada que Deus pediu para Noé fazer, nada. A não ser, tô pensando aqui agora, que Noé tivesse realmente vendo que o mundo tava perdidão. Sabe quando você vê assim que tá, nossa, aqueles meninos se destruindo com tudo e tal. Pode ser que isso tenha ajudado, assim, Noé. Mas enfim, Deus chega para Noé e fala, Noé, olha, as coisas não tá boas, não, mas eu gosto de você. Constrói uma arca aí, porque eu vou salvar você e sua família. Tenta imaginar a cena, Deus conversando com Noé. Eu vou salvar você, sua família e todos os animais. Porque na natureza, a pureza, né, gente? E você vai construir aí uma grande arca, um grande navio para vocês ficarem aí, porque eu vou mandar vir chuva do céu. Gente, isso é muito louco. Por quê? Eu pirei nessas... São 3 coisas aqui, ó. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Isso não ocorreu. Primeiro, Noé jamais tinha visto a chuva, eu não sabia disso, antes do dilúvio. Deus irrigava a terra com a água que brotava do solo. Então, pensa lá, Noé, você vai fazer um grande barco, uma grande arca, porque não existia a palavra chuva. Eu vou mandar vir água do céu e vai encharcar a terra. E você constrói e vai virar um mar, um oceano. E Noé acreditou em Deus, velho, e fez o que ele falou pra ele fazer. Então, tipo, nem existia chuva nessa época. Como assim vai cair água do céu? Como vai acontecer? Vai uma mangueira, né? Vai brotar do céu igual brota da terra. E ele é muito doido, Noé. Eu sou mais, eu acho. A segunda problemática que poderia ter impedido Noé de obedecer a Deus... Confiar em Deus. Nós estamos na confiança, tá? Obedecer é mais pra frente. Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano. E mesmo assim, mesmo que pudesse aprender a fazer o navio, como faria para colocá-lo na água? Porque ele não sabia de nada, gente. É tipo assim, tinham pequenas embarcações para os lagos, né? Os rios, tinha.
Mas daquele tamanho, nem tinha rio lá para ele para correr, enfim. Ele confiou muito em Deus, porque eu acho que ele nem tinha nunca visto o oceano na frente dele, com aquele tantão de água. Ele fez tudo sem imaginar o que era. Terceiro, havia um problema de reunir todos os animais depois de tomar conta da arca, mas Noé não reclamou e ele não deu desculpas. Eu gostei disso do texto, porque a gente precisa parar de dar desculpa e fazer o que tem que ser feito, né? Confiou em Deus completamente e fez Deus sorrir. Então, tipo assim, tá, ô Deus, beleza. Eu vou fazer uma grande arca que é para o Senhor salvar a gente, todo mundo. Tá tudo bem. Eu não sei o que é chuva, mas tá tudo bem. Vai vir água do céu. Eu não sei onde é que o Senhor vai pôr esse tamanho desse barco, gente. Foi 120 anos construindo um barco. 120 anos. Não foi 120 dias. É uma obra gigante. Agora, como é que Noé ia fazer para reunir? Ele não tava nem aí, gente. Ele não tava nem aí. Tipo, como que eu vou trazer todos os animais? Tá, eu faço para estar aqui, mas como que eu vou buscar eles? Ele não tava preocupado com isso. Ele só fez o que Deus mandou ele fazer. E aí ele foi construindo do jeitinho que Deus mandou, ele foi construindo a barca, né? E aí ficou tudo pronto. E eu fico imaginando assim, o livro traz pra gente. Quais áreas da sua vida, da minha vida, eu preciso confiar mais completamente em Deus? Completamente. O que tá acontecendo aí na sua vida que você fala assim, gente, isso não tem condição, não vai dar certo. Põe sua confiança no Senhor. Confiar é um ato de adoração. Olha que top. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam nele, em seu amor, sabedoria, sua fé, deixa Deus feliz. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Lá em Hebreus capítulo 11, que é bem famoso este capítulo, né? Que explica o que é a fé. A fé é acreditar naquilo que a gente nem tá vendo. E cá para nós, eu acho que o primeiro grande homem que teve uma grande fé foi Noé. Entrou pro top dos meus heróis da fé, este Noé aqui. Outra coisa que faz Deus sorrir é a obediência incondicional. Então, não é que assim, existem obediências que você obedece, mas obedece de qualquer jeito, ou obedece parcialmente. Isso é desobediência. Não adianta você falar que vai fazer de mal com má vontade. Isso não faz Deus sorrir. E eu me coloquei totalmente no lugar de Deus, porque aqui em casa acaba que eu peço muito pro meu filho fazer as coisas. O tempo inteiro, assim, se ele tá do meu lado e tem uma coisa do lado dele, eu falo, pega pra mim. É instantâneo isso. E aí, geralmente, raras são as vezes quase, o Kerley é mal-humorado de nascença. E ele vai xingando, reclamando, sempre assim, com má vontade. Não é sempre, é assim, não tô generalizando também. Mas quando isso acontece dele fazer, por exemplo, ontem ele lavou a varanda aqui, eu tô até vendo. Acho que hoje dá até pra mostrar ali, deixa eu virar. A varandinha, tá vendo? Tá limpinha ali, nós lavamos roupa ontem. Tem um lixinho que foi eu que pus aquele lixinho, nem foi ele. E é o matinho que eu falei no 7º dia que eu preciso puxar esse aqui, ó. E aí, ele fez isso de boa vontade, isso me alegrou muito. E aí agora eu tô pensando assim que quando eu faço as coisas, mas eu faço de má vontade, tipo, é melhor nem fazer, que é de desobediência de todo jeito. Não sei se é melhor nem fazer, tem que fazer, né? Porque se ele manda, você tem que fazer de qualquer jeito, você tem que fazer. Mas fazer com coração alegre vai deixar ele feliz, vai fazer ele sorrir. Então, pensar assim, Colossenses 3:23. Tudo que fazeis como para o Senhor, é fazer tudo com muita alegria. Porque se a gente soubesse, tivesse certeza que era para ele, a gente ia fazer diferente, sabe? Então, não é
só obedecer. Não é que Noé obedeceu a Deus e isso agradou ele. É que ele obedeceu a Deus com alegria. Ai, tem um texto assim que fala. Deixa eu ver se eu acho. Ó, tudo que tinha que ser feito exatamente ele fez seguindo as orientações de Deus. Noé fez tudo exatamente como havia dito Deus, como havia ordenado Deus. Tá em Gênesis 6:22. Às vezes a gente não sabe o que Deus quer que a gente faça, porque nossos ouvidos são limitados à voz de Deus. Infelizmente é porque a gente tem que trabalhar nosso espiritual, né? Mas há coisas que são claras. Pega os mandamentos, vai lá, dá uma boa lida e meditada nos mandamentos, que se você cumprir aquilo, você vai estar agradando a Deus. E eu tô precisando cumprir mais, sabe? Eu já fui muito desobediente, hoje em dia sou menos, mas ainda preciso entrar na linha da obediência. E às vezes também, olha, eu busco entender meu filho quando eu me vejo um tempo atrás, que eu também sou a caçula. Ele é o meu mais velho, mas também é o caçula. Então ele tem responsabilidade dos mais velhos e tem as responsabilidades do caçula também, né? E eu lembro de mim quando eu era mais nova, assim, tanto que eu brigava, gente, até pouco tempo atrás eu brigava muito. Só depois que eu comecei a entender mesmo acerca das coisas espirituais, é que eu fui tendo um gênio um pouquinho mais fácil, mas eu sou difícil. Eu era difícil, não sou mais não, eu era difícil. Mas isso incomoda as pessoas, tipo, eu falo que é a verdade e incomoda bastante. Então, seguir os mandamentos, né? Entender e leia o capítulo 119. Eu hoje tenho 2 indicações de leituras da Bíblia, que é a vida de Noé, para a gente poder entender assim na íntegra. E não é ouvir falar de Noé, é ir na palavra e ler. É pegar ali a Bíblia lá no YouTube, né? Eu gosto da King James, igual já falei. Põe lá o Cid Moreira, qualquer um. Até o Cid Moreira eu não gosto muito, porque ele interpreta muitas coisas, né? Interpreta. E aí eu prefiro uma tradução mais... deixar eu sentir minhas emoções por mim mesma. Mas enfim, escute e leia, né? O que a Bíblia diz, e não o que as pessoas estão dizendo da Bíblia. Isso vai fazer um bem danado. Deus Deus solicitou para ele, então, uma construção gigante e deu um tanto de regras e ele cumpriu todas as regras. Mesmo porque, gente, a gente sabe aí, quando cai um prédio porque não foi executado perfeitamente, imagina se a arca vazasse. Não ia ter adiantado nada construir a arca. Noé ficou, gente, dentro da arca durante mais de 1 ano. Tá escrito isso lá na palavra. Choveu 40 dias, mas até que a água secou e ele conseguiu descer, já tinha passado 1 ano. O poder das águas do céu são devastadoras, né? Na verdade, você jamais compreenderá algumas ordens sem as terem obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Então, vai e faz, entendeu? E com Noé isso aconteceu muito bem. Cá para nós, se Deus falasse assim, faz uma arca, parará, maior que o estádio, um estádio de futebol e meio, com 3 andares, você faria? Hoje? Jura? Ai, ai. Então, olha, não é pra gente fazer as coisas de qualquer jeito, é fazer com alegria. E tá aqui, deixa eu ver se eu acho essa passagem. Ensina-me, Senhor. Tá aqui, achei, ó. A obediência é incondicional com entusiasmo. A Bíblia diz, obedeçam a ele de coração alegre. Então não adianta obedecer com o coração fechado, né? No fim das contas, e é o que a gente vai ver aqui, o que vale, o que manda é a intenção do coração. E eu fico doidinha, né? Porque quando eu comecei a ler muito os evangelhos, eu leio o evangelho todo dia. O evangelho do dia, né? Da igreja, eu leio todo dia, E aí, eu lembro quando eu pirei
que Jesus, ele respondeu assim, eu sei o que tá passando no seu pensamento. Eu falei, caraca. Ele falou lá com os fariseus lá. E ele sabe, então ele sabe o que brota do nosso coração. E aí é pedir a ele que me dê um coração manso e humilde, como o de Jesus, né? É outro, isso chama uma jaculatória, né? Essas pequenas orações. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É uma jaculatória. E eu repito isso várias vezes. E o coração da gente vai ficando ensinável, vai ficando mais amoroso. Porque ele também faz a nossa vontade. Se a gente tá pedindo, ele vai fazer, né? Existe na obediência, é aqui que fala. É interessante que na hora que eu tava lendo esta parte da obediência, eu lembrei de Paulo. Paulo o profeta, Paulo o apóstolo. Eu imaginei Deus me recebendo e Deus recebendo Paulo. Sabe quando um filho, uma pessoa assim, você vai receber uma família inteira na sua casa, né? Seus filhos todos vão vir. Mas sabe aquele filho que tudo que você pede ele faz? E ele é audacioso, assim, faz até mais do que você pede? Então, é tipo Paulo, assim. Então, quando este filho chega, a nossa alegria é maior. Eu não tenho mais que um filho, eu não sei. Mas assim, você o recebe diferente, não porque você o ama mais, é porque ele te dá mais satisfação, entendeu? Não é que ama mais. Aí vai chegar eu, humilde, Karine, todas as vezes Deus falou, faz isso, Karine. Eu falei, vou fazer mais ou menos, fiz de qualquer jeito. É diferente receber assim, né? E aí a grande surpresa minha é que eu anotei, gente, aqui nesse trechinho aqui mesmo. Lá na frente falou exatamente isso. Eu falei, nossa, Deus, nós estamos assim, eu tô entendendo tudo. Então é isso, assim. Ele vai te receber com felicidade? Vai, mas ele vai fazer muita festa quando uma pessoa, um filho obediente chega lá. E ele vai sorrir junto. Nossa, lembra aquele dia e tal? Pensa nos casos, gente, que nós vamos bater lá o papo com Deus, recordando. E isso existe, porque quando Jesus, ele mandou os 72 discípulos, não foi isso? 70? Os 70, eu acho. 70 discípulos evangelizar. Na hora que os discípulos voltaram, tô lembrando disso agora, eles queriam contar tudo para Jesus, como é que foi esse negócio lá. E Jesus ouviu eles e falou assim, não, vamos para um outro lado da margem para vocês descansarem. Deus cuida de nós, ele recebeu. E isso é só um prefácio do que vai acontecer com a gente na eternidade, entendeu? Paulo tem muita história para contar, deve estar contando até hoje essa história para Deus. Adoro. Deus sorri quando nós louvamos e damos graças continuamente. Noé agradou a Deus porque ele viveu com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé foi, após ter sobrevivido ao dilúvio, expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe sacrifício. A Bíblia fala desse jeito assim lá em Gênesis 8:20. Então, se já citou 6, tem o 7, tem o 8. Eu acho que vai até o 11. Eu tenho essa impressão que mas eu não tenho certeza, por isso eu tô falando impressão. Para você ler aí, do 7 ao 11. Eu acho que, na verdade, começa no 6. Gênesis de 6 a 11. Mas, enfim, vamos lá. Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Gente, cara, é de pirar. Ele passou mais de um ano com aquele tanto de animal dentro de um lugar fechado, que ele olhava para fora só tinha água, e na hora que ele desceu, ele construiu um altar, matou um animal que era como eles agradeciam a Deus, né? Adorava a Deus pelo sangue do animal, né? E aí tem uma relação com o sangue de Jesus, faz sentido isso, não é que faz sentido, é meio que, entendeu, né? E aí, ele queimou, fez um holocausto ali e adorou a Deus. Ai, é lindo, né? Também acho. Também acho lindo.
Por causa do sacrifício, aqui até falou, por causa do sacrifício de Jesus, nós oferecemos mais, não oferecemos mais sacrifícios de animais. Porque Jesus, ele já fez, assim, é o cordeiro perfeito, foi Jesus. Não adianta mais eu matar nenhum cordeiro para Deus, não. Ele já fez isso, sabe? A gente só tem que voltarmos para ele o Cristo, né? Em vez disso, né, fala assim que a gente precisa, a Bíblia fala que a gente tem que fazer um sacrifício de louvor, e lá em Hebreus e em Salmos fala que a gente precisa oferecer um sacrifício de gratidão, né? Nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor. Eu lembrei que nas celebrações eucarísticas, né? E aqui essa Bíblia minha, ela traz os ritos das celebrações. E eu fico muito triste quando a oração eucarística é feita de qualquer jeito, porque ali há a ação de graças, né? Que a gente faz naquele momento para Deus. Vou ler só um trechinho para recordar vocês o que eu estou falando, assim. Oh, meu Deus, será que saiu? Ó, é justo, essa oração eucarística 5. É justo e nos faz mais santos louvar a Deus, o Pai. Não era essa que eu tinha separado, não. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de louvor e de glória. Senhor, Pai de infinita bondade, pela vossa palavra do Evangelho. Lembra? Então, todas as celebrações eucarísticas, nós falamos coisas belíssimas a Deus. Uma hora dessa eu queria ser padre até. Tem uma oração eucarística mais bela que eu tinha separado aqui e saiu. Ó Pai querido, como é grande a nossa alegria em vos agradecer e unidos a Jesus cantar vosso louvor. Vós nos amais tanto e fizestes para nós este mundo tão grande e bonito. Essa oração eucarística para missa com as crianças, assim. Então, assim, é porque a gente não presta atenção na missa. É bem isso que acontece e a gente é uns besta, né? E aí não entende as maravilhas que é a Santa Missa. Enfim, vamos lá. Então, a obediência agrada a Deus, tá? Já passei dessa fase. E então, o nosso louvor, nossa ação de graças agrada ao Senhor. A gente reconhecer a Ele, agradecer as coisas que Ele faz por nós e louvar a Ele, né? Louvar com o quê? Com a nossa própria vida. Igual a gente aprendeu ontem que é adorar e tal, um estilo de vida, né? A pessoa tem que olhar para você assim e falar, nossa, que pessoa diferente, né? É isso, assim. A alegria tem que ser alegre e contemplar a Deus. A adoração, eu coloquei aqui, ó. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos gozo, prazer ao coração de Deus. O nosso próprio coração se enche de alegria. Tá escrito aqui, é lindo, né? Conta uma história. A adoração também funciona assim. Nós apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria, traz-lhe alegria, traz alegria para o Senhor a gente chegar a Ele grato, né? Mas também aumenta a nossa alegria. É muito bom quando a gente vai em alguém, agradece. A gente é feliz por agradecer e a pessoa é feliz por estar sendo agradecido, não é isso? É a gente reconhecer. É meio um reconhecimento do que Ele faz por nós, por quem Ele é. Na verdade, é pelo que Ele é, muito mais pelo que Ele faz, né? Ele é Deus, Ele é o nosso Criador, assim. Ele nos ama, mas é só para Ele ser Deus mesmo. Aí Salmo fala assim: os bons ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria cantam hinos. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. E isso é bem legal, assim, também. Por quê? Qual chave que eu usei ali? Olha, a chave da identidade.
minhas chavinhas. Quem me acompanha sabe o que é aquilo ali. Lá no Conceito de Roupas, né, gente? Lá no meu Instagram, viu eu falando dessas chaves. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como dei os vegetais, agora também dou todas as coisas. Quando eu fiz um curso de teologia, eu tinha um professor que chamava Elder, se não me engano. E aí o Elder ele passou pra gente, a gente foi, as matérias, ele é professor de história. A gente viu o Pentateuco com ele. A gente estudou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí, ele tem uma tese, de onde eu tô lembrando isso agora, gente? Que até este momento aqui, o homem só comia vegetais, coisas que brotavam da terra. A partir deste momento, Deus ficou tão grato, tão feliz com a obediência de Noé, que na hora que Noé fez aquele culto, e a gente costuma fazer isso, quando a gente tá extremamente eufórico e muito feliz, a gente sai prometendo as coisas, né? Foi aí que João Batista se lascou, né? E aí, neste momento, Deus deu para o homem os animais para que ele comesse de tudo. Então agora, a partir de agora, Noé, como eu tô muito feliz com você, quando Noé falou assim com Deus, né, e louvou ele por tudo que tinha acontecido e demonstrou felicidade, ele deu tudo para Noé. Ele deu tudo, gente. Antes ele só tinha dado para nós vegetais. E agora ele deu carne. Nossa, obrigada, Noé, de coração mesmo. Eu adoro carne. Gosto muito. Então, a gente pode comer dos vegetais, de tudo que se move. Tudo é santo, assim. Ai, que bom, né? Isso tá em Gênesis 9, de 1 a 3. Tá vendo? Que eu acho que a história de Noé vai mesmo até 11. Aí eu escrevi aqui, leia, Karine. Deus disse, é tempo de seguir com sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenha filhos, construa família, plantam e comam suas refeições, sejam humanos. Foi para isso que eu os fiz. Adoro. Não é só rezar não é só quando a gente tá rezando que a gente tá orando, louvando e dando graças a Deus. Então, por exemplo, eu tirei o meu momento de oração na parte da manhã, ou na parte da noite, ao meio-dia, ou às 3 horas da tarde. Então, naquele momento eu estou louvando e agradecendo a Deus. Não, a gente faz isso a vida inteira, né? O nosso espírito tá buscando, né, o Espírito de Deus, o Espírito condutor nosso a Deus. O nosso Espírito nos liga a Deus. Ele é que faz essa ponte, sabe? O nosso corpo é ligado ao nosso Espírito pela nossa alma e o nosso Espírito nos conecta com Deus. O nosso Espírito tá pronto, a alma é que tá trabalhando, sabe? Na eternidade. Funciona mais ou menos assim. Fiquei muito feliz quando eu entendi isso, na verdade, assim. Que o espírito, o corpo, ele precisa obedecer à nossa alma. A nossa alma precisa governar sobre o nosso corpo. E o espírito está pronto. Ele já sabe, o espírito. Ele naturalmente anseia por Deus. Busca Deus. A gente que precisa fazer nosso corpo fazer as coisas. É isso. Então, tudo, os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Então, não quando eu tô trabalhando, quando eu tô descansando, quando eu tô brincando, quando eu tô comendo, quando eu tô costurando, quando eu tô fazendo tudo isso agrada a Deus quando a gente faz com amor. Então, não é só parar para rezar, parar para orar, parar para
não é só nesses momentos, né, que a gente está dando graças e louvando a Deus. É em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus, né? É bom a gente falar graças a Deus com consciência, né? Igual eu falei no dia 8. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem ser feitas para agradar a Deus. Se você fizer como uma atividade de louvor, né? Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer propaganda de computador, deve estar fazendo um tráfego pago aqui. Cultivar uma lavoura, criar uma família, tudo para a glória de Deus. E isso Adão fez, né? E o pai fica todo orgulhoso, gente. O Deus, ele nos ama até mesmo quando a gente está dormindo, ele nos ama. Por quê? Você já viu? Aí é só você se colocar no lugar de pai mesmo, de mãe. Quando o seu filho de pequenininho estava deitado e dormindo, qual que era a sua reação? De amor intenso. Ai, ele tá respirando, que gracinha, que lindo. Então Deus nos ama e nos observa em cada momento da nossa vida, né? E por isso cada momento da nossa vida deve ser um ato de louvor e de gratidão a Deus. Meu Deus, eu virei aqui. O pai fica orgulhoso, especialmente quando observa tudo que ele tá fazendo, as habilidades dele. Ah, nós estamos falando de habilidade? Eu acho que eu virei errado a minha folha. Louvor, sacrifício. Peraí, gente. Peraí. Deixa eu me situar aqui pra mim não perder nenhum. Deus sorri quando louvamos e damos... Ah, sim. É porque eu virei mesmo. É porque o título tá aqui embaixo, gente. Eu virei a página aqui. Então, Deus, ele se agrada de nós pelas nossas... Quando nós usamos bem as nossas habilidades. Então, independente do que você faça, ele vai agradar de você quando você tá fazendo o que você tá fazendo. Entendeu? É uma forma também da gente agradar a Deus. Ah, é verdade, tinha um título aqui. Eu continuei falando como se fosse a mesma coisa. Mas, não, a partir da hora que eu comecei a falar aqui sobre o alimento, que eu lembrei lá do meu professor de teologia, já é falando das nossas habilidades, assim. Então, a atitude com que você faz demonstra o louvor que você tem, o agradecimento. Faça direitinho. Então, qualquer ato que você vá fazer, faça como para Deus. Aí funciona, né, gente? E aí, algo que eu li aqui que me deixou muito feliz foi que, assim, não é o estado do seu corpo que desagrada a Deus, igual eu pensei no dia 7, assim. Ah, eu tô tão gordo, isso desagrada a Deus. Não. É a intenção do seu coração. Seu coração é ruim e isso vai desagradar a Deus. Não se você é gordo, magro, baixo ou alto. É diferente, né? Pensa comigo, veio uma amiga, passa foto despercebida. Ah, tá. Por exemplo, ontem teve aqui a minha amiga Gabriel. Aí ela falou, hoje é dia de... Que ontem foi quinta-feira. Hoje é dia de postar foto antiga. Eu nunca entendi muito bem isso, qual que é o sentido disso, mas enfim. Aí eu postei uma foto com a minha filha e aí outra pessoa postou com a foto da filha dela depois que viu a minha. E, poxa, eu quase não faço isso e tal. E eu falei com ela assim, nossa, que bom, você está inspirando outras pessoas. E de repente uma palavra minha fez ela mudar a percepção dela do que tinha acontecido, né? Então, até mesmo que você fala com os outros, às vezes você não se manter calada e falar, isso já vai também fazer Deus sorrir. Porque o sorriso de um filho dele é o sorriso dele. Nossa, que legal que eu falei. Quando você exerce as suas habilidades que Deus te deu, também a gente tá agradando a Deus. Você agrada a Deus fazendo o que Ele te deu de dom e talento. Também é um agrado a Deus. Você glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa? Não.
Isso não agrada a Deus. Se ele te deu alguma coisa, é um presente. Então, por exemplo, eu recebi este presente aqui do meu ex-futuro marido. E aí, é horroroso. Ele me deu quando o Scottinho morreu, meu cachorro. E nem tá junto mais, tem muito tempo. Mas a gente tem uma ligação boa, assim. Então, aí o que acontece? Você agrada a Deus se você não receber um presente que ele te deu? Cara, ele te deu um presente que é as suas habilidades e você simplesmente não usa. Não usa. Que loucura isso. É pra usar. Se ele tá te dando, é pra você usar. Fica a esconder seus talentos, não põe a serviço. Tem que fazer, tá? Desprezar o que Deus te deu é uma forma de desagradar a Deus. Desprezar o que ele te deu. Segundo o Padre Paulo, eu não consigo desagradar a Deus, que Deus é intensa bondade. Mas eu ainda tô desconfiando disso. Ele me ama, gente. Eu não amar ele de volta, ele vai ficar desagradado, não? O que vocês acham? Conta pra mim nos comentários. Você acha que a gente consegue desagradar a Deus? Se a gente consegue fazer Deus sorrir, a gente chorar, eu não sei. Jesus chorou. Jesus é Deus, né? Ó, Padre Paulo. Meu Deus do céu, já pensou se ele ver esse vídeo? Ai, ai. Ia dar uma conversa da hora. Isso ia. Deixa eu adiantar, porque eu já falei demais de novo. Eu já falei do soninho, que Deus agrada da gente até quando a gente tá dormindo. Tipo, você acha que você não tá fazendo nada, mas você tá agradando a Deus. Essa é a 3? Não, tô voltando pra trás. Deixa eu pegar a última folhinha aqui pra gente poder ir encerrando nosso vídeo, né? Então, é entender que, ó, durante o crescimento, talvez, né, professores, às vezes, durante a sua vida, você pode, alguém pode não ter gostado do que você fez, mesmo você tendo feito de bom coração, e ter falado com você que desagradou-se daquilo e você fez com tanto amor, mas não liga para isso, porque Deus, ele reconhece, assim, ele sabe da nossa capacidade e da nossa incapacidade. Então, por mais que você fez algo e não deu conta, não tem importância, sabe? Ele sabe que nós somos incapazes para algumas coisas. E a palavra fala assim, nos acalentando. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se do pó que somos. Então, a gente não vai dar conta de tudo. E não é isso que desagrada a Deus ou agrada a ele, tá? É a intenção de fazer com bom coração. E aí que veio e fala, eu escrevi assim, credo, olha, credo. Porque falou exatamente o que eu tinha escrito lá atrás, né? O que Deus leva em consideração é a atitude de seu coração. Agradar a ele é seu mais intenso desejo. Agradar a ele é seu mais intenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo. Porém, está escrito na palavra em 2 Coríntios 5:9. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Então, quando você vive sob a luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso ter na minha vida para quanto prazer Deus pode ter na minha vida. É muito louco isso. Quanto prazer eu tenho na minha vida e quanto prazer Deus tem na minha vida. E aí eu lembrei, tipo, Paulo vai ser recebido com mais festa que eu, por Deus. Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus, para dar prazer para Deus. E nossa, Noé deu muito prazer para Deus, né, gente? E aí tem uma coisa linda aqui que eu escrevi. Lindo! Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseja comunhão com Ele. Tomara que Ele encontre isso em mim e em você hoje, no dia de hoje. Que Deus possa mesmo ver em nós um coração puro. Amém. Você tomará
tomará providências para para fazer algo, um ato seu ser agradável a Deus, isso precisa tornar o objetivo da sua vida, né? Totalmente, gente. É ter uma vida que agrade a Deus. Vamos lá, um tema para a gente refletir. Deus sorri quando você confia nele. Ah, isso é ótimo. Um versículo para memorizar. Sim, gente, pode ser que o Padre Paulo tenha razão, sabe por quê? Porque não é porque uma coisa existe que a outra existe no mesmo lugar. Eu lembro da luz. O que é a luz? O que é a noite? Na verdade, as trevas é a ausência de luz. O mal é a ausência do bem. Em Deus não há maldade. Ele é a bondade, né? Então, sim, pode ser com que eu não faça ele se entristecer, mas se eu faço algo muito bom, faço ele sorrir. Padre Paulo, tá começando a fazer sentido as coisas, neste ponto de vista aqui. Enfim. Um versículo para você memorizar. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Uma pergunta para você meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida preciso confiar mais nele? E assim, com a bondade do Senhor em saber, né, fazer com que nós saibamos o que agrada ao coração dele, que nós possamos firmemente percorrer a nossa vida, nossa estrada aqui, nossa vida terrena, com um coração voltado para agradar ao Senhor. Na minha família, nas minhas costuras, com a minha comunidade, com o outro, comigo mesma, amando a Deus incondicionalmente. Que Ele nos faça seres carentes deste querer amar. E que Ele nos faça seres capazes de sentir o amor, né? Sentir em todas as expressões da palavra sentir, né? Amém. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem na santa paz de Deus. Foi o maior vídeo até hoje. Jesus. Até o 10º dia.